Capítulo 10. O Guardião da Meia-Noite. Castigo aos traidores. Antes de continuarmos, não esquece de curtir o vídeo e seguir o canal, o Lixiquez Oficial. Por volta de 1948, o caboclo falou-me que seu filho havia sido libertado pelos magos do Grande Oriente das garras do Príncipe das Trevas. Fico feliz com esta vitória, caboclo. Ele venceu sua prova, então? Sim e não, guardião. Como é possível, caboclo? Venceu ou não venceu, indaguei eu. Venha, guardião, vou levá-lo onde ele está. Vamos até um grande templo do Grande Oriente. Eu já estivera lá outras vezes, na companhia do velho João de Mina. Sabia qual era a função daquele templo. Ali, os mestres de luz recebiam os casos mais graves. Iam para lá entes de luz que caíam em combate com as forças das trevas ou vítimas de magias negras e encantamentos. Quando vi o Cavaleiro da Estrela Guia, acredite se quiser, novamente senti que lágrimas corriam dos buracos oculares dessa caveira. Não se pareciam nem um pouco com um cavaleiro que conheci. Não tinha luz alguma e seu corpo astral estava reduzido a um farrapo. Gemia de vez em quando, repetindo uma frase: Deus me ajude, pois confio em vós. Durante o tempo em que ficamos perto dele, ouvi várias vezes esta frase. Ou eram as dores ou as lembranças do horror, não sei dizer qual dos dois era pior, que faziam-no dar fortes gemidos e dizer a frase. Uma senhora estava sentada a um canto e chorava muito. Soube depois que era ela sua última mãe. Veja, guardião, meu filho está alucinando de horror. E o que mantém é a sua fé. Mas a loucura tomou conta do seu mental. Eles não podem fazer nada para aliviar o seu sofrimento? Estão tentando, mas é difícil. Já aliviaram um pouco seu mental, porém não podem ir além. Se forçarem, ele ficará igual a um débil mental. Sabe por que ficam assim, não? Não, pode me ensinar, caboclo? Sim, guardião. Os débeis que você vê na carne e no astral sofreram o horror do inferno. Seus mentais foram tomados pelo horror e, num ato de desespero, se autodestruíram. Quando voltam à carne, não conseguem coordenar as funções dos 7 sentidos, pois não têm a todos eles completos. Isso é eterno? Não, mas leva muito tempo para que os adquiram de volta. Um passado implacável, não, caboclo? Sim, guardião. Em muitos casos, os reencarnacionistas têm que paralisar o mental para que possam reconstituir primeiro o espírito destruído e depois, em melhores condições, reativar o mental anestesiado. Isso pode demorar séculos para ser conseguido. Você nunca viu pessoas aparentemente perfeitas e normais enlouquecerem na carne? Sim, eu já vi vários casos. E o porquê disso, caboclo? É um mental que estava se recompondo e que trouxe de volta o horror do passado. Isto contraria os médicos da Terra, caboclo? O que eles sabem sobre a loucura se mal conhecem o corpo físico e praticamente nada sabem sobre o corpo mental? Mas eu tenho visto alguns gênios no assunto. Não sabem, guardião. O que fazem é aliviar o mental com calmantes que paralisam o cérebro. Dessa forma, isolam o mental do cérebro e nada mais. O calmante serve apenas para isto, mas o horror continua até que o espírito esgote todo na carne e na alma. Isto é novo para mim, caboclo. Pois isto é um umbral, guardião. A criação mental, onde nem a luz nem as trevas podem penetrar. No umbral, somente o Criador modifica um espírito. As luzes que você viu comigo na zona neutra são emanações do Criador que envolvem espíritos que vivem o horror do umbral e são recompostos para o reencarne. E estes, como reencarnam? Débeis mentais, guardião, mas levam no mental uma centelha do Criador Divino que vai expandindo-se com o tempo. Voltam ao estado normal. Como posso entender melhor sobre tão grande assunto, caboclo? Vá à biblioteca do Grande Oriente e peça livros sobre o mental. Logo saberá tudo o que a maioria não sabe. Eu irei, caboclo. Está preocupado com meu filho? Sim, talvez um dia eu possa auxiliá-lo se ele voltar à carne com alguma normalidade. Isso não acontecerá, mas assim mesmo eu lhe agradeço. Foi tudo minha culpa. Não, caia no umbral, guardião. Você tem criado uma culpa mental que não lhe pertence. O que ele sofreu foi uma cobrança do passado. Excedeu-se quando tinha o poder e agora paga o preço da lei. Não entendo, caboclo. Poderia me esclarecer? Pois não. Num tempo muito antigo, ele foi um grande guardião e se autopromoveu o juiz de muitos, quando devia combater apenas aos que serviam às trevas. Não soube poupar aqueles que haviam sido conduzidos a tal situação, ou por não terem escolha ou por ignorância. Quem nasce no meio não é culpado por ter sido influenciado por ele. Aqueles que eram nascidos em lugares dominados por mestres das trevas, quando muito, poderiam ter sido esclarecidos e não castigados. Isso deveria ter sido feito com os chefes e não com os discípulos. O que sofreu foi uma cobrança da lei, da causa e efeito. Criou um karma muito forte
e sofre as consequências disso até hoje. Isso me assusta, caboclo. Por que, guardião? Um dia terei que acertar minhas contas também. Já não estará pagando, ex-guardião? Duvido, isso não é nada perto do que fiz. Lembre-se do que eu te falei há pouco. Quem vive no meio não é culpado por agir de acordo com suas regras. Muitas vezes, nos excedemos em certos preconceitos que podemos saudá-los em pouco tempo. Ainda assim, eu não estou tranquilo, mas diga-me, como conseguiram libertar o seu filho? Um outro guardião capturou o ser das trevas que o denunciou ao príncipe das trevas e obrigou-o a dizer onde ele se encontrava. Depois disso, foi fácil para os magos da luz libertarem-no. Qual foi o guardião? Preciso conhecê-lo. Foi o guardião dos 7 portais das trevas. Já o conheço, mas não é de muita conversa. Cuidado com ele, pois não é de muita conversa e não gosta de ser incomodado por coisas banais. O que eu quero dele não é uma coisa banal. Vou procurá-lo assim que sairmos daqui, caso não vá precisar de mim. Não precisarei mais cuidado, pois a cobrança já foi feita e poderá incorrer em novo erro. Talvez tenha razão, mas o perdão só existe na luz. Nas trevas, o que impera é a vingança e o acerto de contas. Vingança não é o melhor remédio para curar as chagas do passado, guardião. Isso vale para quem habita na luz, caboclo. Nós que vivemos nas trevas ou destruímos ou somos destruídos. Lá não existe humildade, amor e caridade. A lei do ódio é absoluta. Veja seu filho e depois me condene se achar que estou errado. Eu não condeno ninguém, apenas esclareço as consequências dos atos de cada um. Nisto entrou no local uma mulher toda coberta por um manto vermelho dourado. Eu me recolhi, pois nunca havia visto tal figura antes. A curiosidade despertou-me em mim, mas calei-me. Ela se aproximou do leito em que o cavaleiro estava deitado. Eu fiquei observando. Ela era imponente. Olhou para ele e acariciou sua cabeça. Mais uma vez cheguei tarde. Por que tem que ser assim? Não adianta lamentar agora, rainha, falou a mãe do cavaleiro. Não poderá fazer nada por enquanto. O ar de impotência cedeu lugar a uma tristeza profunda. Ela tirou o pano que cobria sua cabeça e eu pude ver o quanto era bela. Pelos símbolos no cetro que carregava, eu vi que era uma servidora da lei também. Indaguei sobre ela ao caboclo. Quem é ela? Uma guardiã das trevas como você. Só que trabalha na linha dos encantos e dos elementos. É a guardiã de um dos pontos de força da natureza ligados aos guardiões dos mistérios maiores. Isso eu não conheço, caboclo. Ainda é cedo para que possa saber de tudo, guardião. O tempo ensinará. Por que ela está chorando? Você não choraria se algo acontecesse à sua princesa? Isto quer dizer... Sim, é isso mesmo. Quer que eu a apresente a ela? Não, vai que ela saiba que ele está assim por minha culpa e eu terei problemas depois. Teme tanto assim a algo que fugiu ao seu controle, guardião? Se pensar sempre assim, acabará voltando ao umbral. É melhor assumir de vez a minha responsabilidade. Vamos, então. Eu a conheci e ela não me culpou de nada. Aceitava tudo como inevitável. São coisas do nosso destino. Isso não muda nunca. Quando um sobe, o outro cai. Até quando se repetirá, caboclo? Não sei, rainha. Quem pode responder essa pergunta não se faz visível a nós. Quem sabe um dia tudo termine. Assim espero, pois já estou cansada de tanta luta. Há momentos em que gostaria de largar tudo, mas nem isto me é permitido. Confie no futuro e terá forças para o presente. Ela nada respondeu. O manto negro do silêncio a envolveu. Despedimos-nos e partimos. O caboclo foi cuidar de seus afazeres, e eu fui ao encontro do guardião das 7 portais das trevas. Procurei o companheiro das 7 portais, pois era dos seus domínios que eu iria adentrar. Ele concordou em me conduzir ao seu chefe, o maioral no seu ponto de força da lei da natureza. Ao entrar em seus domínios, vi o quanto era poderoso. Quando nos aproximamos de sua morada, fomos barrados por lanceiros negros. Após algumas palavras com o meu guia naquela região, foi-me permitida a passagem. Percebi que ali só entrava quem obtivesse ordem, e também só saía quem a obtivesse. Na Assembleia, eu nunca havia desconfiado de tamanho poder, por parte do guardião das 7 portais. Ao entrarmos em seu castelo, fui obrigado a deixar minhas armas com um soldado da antiguidade. Outro nos conduziu ao seu encontro. Quando estávamos diante dele, perguntou-me: o que deseja, senhor da meia-noite? Vim ao seu encontro porque fiquei sabendo que tem alguém em seu reino que me pertence. Todos os que estão nos meus domínios me pertencem, isto é indiscutível. Mas se eu achar que pode levá-lo, eu o darei de presente. Quem é o infeliz? É aquele que denunciou o cavaleiro da estrela da guia ao príncipe das trevas. Ele deu uma gargalhada e, com seus olhos frios, que pareciam atravessar meus ossos, lançou umas faíscas em minha direção. Quem disse que ele lhe pertence? Eu me assustei com seu tom de voz. Tenho contas a ajustar com ele. Vou mostrar-lhe onde ele está. Num relance, estávamos numa localidade infernal. Que lugar é este, senhor guardião dos 7 portais?
É aqui onde eu reeduco os traidores. Tem até um local para isto? Para cada tipo de delito tem um lugar para reeducação. Por isto sou o Senhor dos 7 portais das trevas. Entendo. Ainda não entende, Senhor da Meia-Noite. Tem apenas uma vaga ideia. Olhando para um dos guardas do lugar, ele falou: traga-me o canalha que serviu a Lúcifer. No instante, ele foi trazido. Tinha uma corrente no pescoço e um corpo reduzido a pele e ossos. Tinha marcas por todo o corpo. Ei-lo aí, Senhor da Meia-Noite. Isso aí que lhe pertence? Acha que o castigaria melhor do que eu? Duvido. Acho que não faria melhor para ele pagar a traição. Pois eu não estou cobrando a traição agora. O que ele está pagando é uma traição cometida há 4.000 anos atrás, quando era um miserável e ganancioso sacerdote. Agora ele vai pagar esta traição. Conseguiu me escapar por muito tempo, mas agora vai passar o mesmo tempo em meu reino. Quando eu o soltar, será o mais perfeito dos espíritos, pois terá medo até de se olhar. Posso falar com ele? À vontade, Senhor da Meia-Noite. Eu me aproximei e chamei-o pelo nome. Vamos, traidor, encare-me agora. Ajuda-me, amo. Eu imploro sua ajuda, estão acabando comigo. Que pena, não? Deveria ter pensado nisso antes de me trair. Por que não veio acertar suas contas comigo, ao invés de descarregar seu ódio no meu amigo da luz? Ele também era culpado por minha queda. Assim me vinguei dos dois. Conte-me sua história, cão, pois verei o que posso fazer por você. Nós já fomos irmãos no passado longínquo. Não nos demos muito bem, e este foi o princípio de toda a discórdia. Diga a ele o que você fez naquela época, traidor, falou irado o guardião dos portais. Eu era um grande mago negro. Usei os conhecimentos dos mistérios das trevas para matá-lo. Caí quando desencarnei. Consegui me integrar às regiões de Lúcifer, e de lá comecei a persegui-lo implacavelmente. Quando você reencarnou, logo eu reencarnei também. Mas eu vim sem poder algum, e ainda escravo seu. Na carne, eu não me lembrava de nada, mas ainda eu o odiava. Quando me ofereceu a liberdade, eu vi a oportunidade de ganhar com sua oferta. Eu já vinha trabalhando para virar sua cabeça. Aquilo que aconteceu entre você e sua esposa foi resultado do trabalho de um feiticeiro africano. Quer dizer que eu estava sendo obsediado? Isso mesmo. Que imbecil eu fui. Porque só agora eu descubro isso. Lúcifer encobriu tudo em sua capa vermelha e negra, falou o guardião dos 7 portais. Ele usou este imbecil para derrubá-lo. O assassino que o conduziu até onde estava sua esposa também era um instrumento dele. Onde se encontra aquele canalha? Tenho procurado por ele em todos os lugares e não o encontro. Ele está integrado às hostes de Lúcifer. Diga-me, Senhor guardião dos 7 portais das trevas, o que foi que ele fez para atraí-lo há milênios atrás? O cavaleiro era seu protetor à direita e eu à esquerda. E por ambição, ele praticou uma cerimônia negra que o envolveu em fios tão fortes que até nós fomos envolvidos. Muitos dos meus caíram nas garras de Lúcifer. Ele me odeia por eu ser um guardião da lei e tirar-lhes muitos escravos. Você caiu, o cavaleiro caiu e eu caí. Todas as vítimas do mesmo canalha, este traidor aqui. Falou-me sobre como fora o golpe para se apossar do meu reino. Ao final de tudo, eu era outro. Agora conhecia todos os fios do destino. Quando já me retirava, ele implorou. Irmão, não me deixe aqui. Não o deixarei, irmão. Assim que você pagar o que deve ao senhor guardião dos 7 portais das trevas, eu virei buscá-lo para que me pague também. Ele ficou ali se lamentando sua falta de sorte.